Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Essa mensagem que a gente traz hoje é para você que provavelmente está há muito tempo numa situação que te incomoda, num cenário que vem te incomodando, que vem fazendo com que você não se sinta feliz, que você precisa mudar e há muito tempo você pede isso e não encontra uma resposta, né, e fica desanimado. Então, assim, essa mensagem fica até o final porque é para você, é uma mensagem de Deus justamente para virar uma chave na sua cabeça. Eu tenho certeza que ela vai tocar o seu coração e você vai encontrar uma resposta para o seu problema. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nessa mensagem. Senhor, meu Deus, pedimos nesse momento que o Senhor abençoe, Senhor, os nossos corações com a sua inteligência, Pai, para que nós possamos entender a sua palavra cada vez mais e que essa mensagem seja, Pai, para edificar a vida das pessoas que aqui estão assistindo. Que as pessoas possam ter, Senhor, a resposta que buscam há tanto tempo através da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Então, vamos lá, meu amor. A mensagem hoje você vai ler para mim, né? Marcos 4, 35 ao 41, para que a gente consiga entender o que hoje isso quer dizer para as nossas vidas. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, olha só. Vamos entrar nessa mensagem aqui, né? Nesse momento em que Jesus Cristo veio com os seus discípulos. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, para a gente ver o que encontra como resposta entre esses versículos aqui. Aqui fala, né, no 35, que naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Muito bem, já era tarde, né? Já é tarde para você, já é tarde o tanto que você pede para sair dessa situação em que você está. Você sente que é tarde, você não aguenta mais passar por isso. Você já está clamando há muito tempo uma mudança de vida, né? Uma mudança de cenário, seja ela de ordem financeira ou emocional. Você não está, de repente, num relacionamento, você precisa mudar e já sente que há muito tempo está pedindo isso. E aí vem Deus e libera uma palavra para você: passemos para o outro lado. É chegada a hora da mudança. No 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Então, quando a gente pede uma mudança de vida, quando a gente pede a Deus tantas vezes para mudar, e para isso a gente entende que é necessário seguir os passos dele, né, de Jesus Cristo, a gente precisa entender o seguinte: a gente vai deixar coisas para trás. A gente não consegue levar tudo que a gente tem na vida de hoje para seguir a vida com Cristo. Pessoas vão ficar para trás. Situações, coisas, manias vão ficar para trás. Isso é fato. A gente tem que ter uma mudança, né, comportamental no nosso cenário para que a gente possa viver o novo cenário com Cristo. Então a gente começa a ver que existe um caminhar, né? E aí segue dizendo assim: levaram consigo como estava. Ou seja, a gente, quando tem o outro lado, né, um lado que a gente entende que deixa mais leve esse fardo que inicialmente as pessoas entendem. Porque você precisa mudar para caminhar com Cristo, mas você não tem que mudar antes. Você aceita e começa a caminhar com Ele. Você vai como está. E no caminhar você vai se modificar. Mas é preciso que seja tomada uma decisão. Eu quero e eu vou. E a partir dali você começa a ter uma mudança com o Espírito Santo, né, na sua vida. Muito bem. Percebam aqui. E havia com ele também outros barcos. O que isso aqui quer dizer hoje na nossa vida? Existem outras opções.
Você não precisa aceitar Jesus Cristo se você não quiser. O melhor é que aceite, né? Mas você tem outras opções. Tem outras opções que estão te distraindo, querendo que você, de repente, as aceite. Existe, é fato, mas se você já decidiu, a sua decisão é seguir Cristo. Mas entenda, acontecerão distrações na sua vida. É preciso que você tenha consciência disso para que você se mantenha alerta. No 37, diz que se levantou grande tempestade de vento. O que a gente entende com isso? A gente entende que quando a gente decide caminhar com Cristo, quando a gente decide viver um cenário diferente, a gente decide ter uma vida, né, renovada, buscar uma mudança, seja no casamento, seja no seu profissional, na sua empresa, ou você como funcionário, tempestades vão se levantar. Isso é fato. Coisas vão acontecer, principalmente quando a gente decide viver com Cristo. O inimigo se levanta, isso vai acontecer. Mas é preciso que a gente tenha maturidade para entender isso. E na continuação, a gente vê, e as ondas batiam dentro do barco de modo que já se enchia. Sim, os problemas vão surgir e vão começar a nos encher de cansaço, a nos encher de impaciência, a encher o nosso casamento, a encher o nosso trabalho, a encher o nosso caminhar, né? Vamos ficando cheios disso ou cheios daquilo. E com o tempo passamos a questionar tudo isso e a desejar talvez jogar tudo para o alto. Ou seja, perder aquilo que já conquistamos. Então o levantar de ondas nos mostra que problemas vão se levantar e vão nos encher. Cabe a nós ter, volto a dizer, a maturidade de compreender a mudança dentro disso tudo, né? Vem no 38. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. A popa é a parte de trás do barco. Jesus Cristo estava no barco dormindo na parte de trás. O que nós entendemos com isso? Que na frente estavam os seus discípulos. Jesus Cristo estava atrás, dentro do barco, cuidando do barco e deixando que os discípulos lá na frente tomassem decisões para ver o que ia acontecer. Afinal de contas, esses discípulos somos nós que pedimos uma mudança para Deus. Deus nos disse lá no 35, passemos para o outro lado. Ele já está conosco. Então nós precisamos agora ter a maturidade de compreender que a gente precisa fazer escolhas. Nós estamos à frente. Deus não pode caminhar puxando a nossa mão. Ele já nos deu a palavra dele, nos deu os ensinamentos dele, agora a gente está, né, não por conta própria, mas com a carga necessária de autoridade e conhecimento para tomar as decisões. Jesus estava na popa, deixando que os seus discípulos entendessem isso e começassem a tomar decisões por si. Porém, com esse medo que eles tiveram, eles despertaram e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? Muito bem. O que eu entendo nesse momento aqui? Por que eles acordaram Jesus Cristo com medo? Se nós voltarmos lá no 36, quando Jesus Cristo, no 35, na verdade, disse passemos para o outro lado, a gente precisa entender no contexto da história o que era do outro lado. Do outro lado era Gadara. Gadara era uma cidade inóspita, onde a maior parte dos seus habitantes não eram judeus. Ou seja, eram pessoas que criavam porcos, tinha ali uma cultura meio que pagã, né? Onde os discípulos não tinham vontade de ir. Eles não queriam ir para lá. Lembrando disso, a gente vai lembrar também que eles deixaram as pessoas para trás. Ou seja, a saída deles, daquele momento, com a ordem de Jesus Cristo, foi uma saída difícil. Eles estavam indo para um lugar que eles não queriam ir, eles estavam com os seus, né, no meio da multidão, tiveram que deixar a multidão, saíram sozinhos, não levaram com eles aquilo que eles gostavam, das pessoas que eles gostavam, já saíram com o emocional abalado. É normal, as mudanças trazem essa falta de controle emocional, nos deixam abalados. Isso é uma coisa que nós precisamos entender quando a gente entra num projeto novo. A gente não pode entrar de paraquedas, a gente tem que fazer um planejamento, a gente vai mudar e nessa mudança vão acontecer coisas. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Certo? E nessa mudança, o quão abalado eu posso ficar com aquilo que eu tinha, que não tenho mais, com aquilo que eu quero, que ainda não tenho, para que a gente possa se precaver de problemas maiores. Saber calar no momento em que nós não podemos falar coisas do gênero, certo? Então, no 38, que eu acabei de ler agora, eu acredito que eles tenham acordado Jesus Cristo justamente por isso. Porque estavam abalados, eles entraram naquela viagem de uma maneira já
fragilizados e foram acordar. No 39, Jesus se levanta, repreende o vento, cala o mar, enfim, cessa tudo e se faz grande bonança. Veja bem, se faz grande bonança. Eu vejo aqui que uma vez que Jesus Cristo entra nas nossas vidas e faz a mudança que nós queremos, por pior que seja o percurso da viagem, por pior que sejam as tempestades, vai ter uma bonança lá na frente. Isso é fato. É para isso que nós aceitamos Ele, é para isso que nós temos a promessa dele. Então a gente precisa entender que esses, são do 35 ao 41, são 6 versículos, se eu não me engano aqui na conta rápida, nos mostram desde a nossa aceitação até a bonança que nós vamos ter, o caminhar, aquilo que nós vamos encontrar, certo? E no 41, no 40, ele pergunta: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Justamente essa timidez eu entendo que é essa falta de autoridade, né? Porque se Jesus tinha falado, vamos, passemos para o outro lado, ele falou que do ponto A para o ponto B, ele vai estar no processo com a gente, né? Ele vai estar no processo com vocês. Então o que acontece? Uma vez que a gente sabe disso, é paz suficiente para encarar as dificuldades do caminho. Nós sabemos que ele está no barco, ok? Porém, no meio do processo, Jesus Cristo está na popa e espera que os seus discípulos tomem decisões. É justamente essa timidez. Por que a timidez? Por que não repreender o mal? Por que não repreender os pecados que se levantam na sua vida ainda? Por que não repreender aquelas coisas que ainda continuam te buscando? Telefonemas que tocam, pessoas que te procuram, maus hábitos que você tinha. Aqui está a timidez. Por que você é tímido ainda? Por que não tomar uma iniciativa? Por que não ter a autoridade que ele teve quando mandou o mar se calar? E depois pergunta, não tendes fé suficiente? Sim, porque a única explicação para essa timidez, para a falta de autoridade, só pode ser falta de fé, ou uma fé mal trabalhada, uma fé sem uma estrutura emocional que sustente ela, que em qualquer momento, por qualquer razão, por qualquer tempestade, a sua emoção vai liderar você, né, vai gerenciar você, e você vai ter uma fraqueza na sua fé. E você não entende lá na frente, porque você sabe que ama Cristo, sabe que tem fé, e não foi por falta de fé que aquilo aconteceu, mas foi por falta de um emocional equilibrado, foi por falta do conhecimento da palavra, onde você se mantém firme até o fim. Pois bem, no final, encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros, quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é quem nos salvou na cruz, é quem morreu por nós, é quem passou por todo um processo, sabendo que ia passar, que foi tentado, que passou fome no deserto, que foi açoitado, do início ao fim ele passou grande dificuldade, desde o início, né, quando ele nasceu já escondido, que quiseram matar ele, enfim, tem todo um processo que ele já carregou por nós. É ele que venceu inclusive a morte, 3 dias depois ele ressuscitou, nos provando o que ele de fato nos promete. Então, é esse que cala o mar, é esse que nos dá a autoridade de calarmos também as nossas tempestades. Então, se nós pegarmos esses versículos e abrirmos eles, nós vamos entender que nós temos todas as ferramentas já prometidas, já ensinadas, para que nós possamos passar pelos percursos que encontramos dos nossos ponto A para o ponto B, como eu falei. Basta que a gente tenha fé, basta que a gente entenda que ele está no barco, que ele está na popa do barco, que ele está a um esticar de braço, a um abrir de boca, para que a gente possa passar pelas dificuldades e vencer, ter uma bonança no final. Essa é a mensagem de hoje, eu espero que ela tire as tuas dúvidas, te ajude a encontrar uma resposta para que você possa passar por um nível que você merece, que foi prometido, porque segundo Deus, nós viemos para sentar, né, na cabeceira, para ter um banquete, para sentar à mesa para ter um banquete, e não para viver de migalhas. Então, é isso que te aguarda. Toma posse, tenha autoridade e acalme as tempestades que passam na sua vida. Amém. Amém. É isso, meu amor. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por ter me conduzido através do Teu Espírito Santo, usado a minha boca, Pai, ainda que eu seja muito pequeno, ainda que eu esteja aprendendo como ficarei a vida inteira, o Senhor tem me usado, o Senhor tem me preparado, tem me usado como boca do Senhor aqui na terra. E eu te agradeço por isso, como eu digo para o Senhor,
me cala, me faz esquecer. Eu não preciso saber o que está acontecendo, só me usa. Porque nós temos tantos irmãos que precisam de uma palavra, que precisam de um conforto, Pai, para dar sequência nas suas vidas, para fazer melhores escolhas, para restituir seu casamento, ou seja, a sua empresa, o seu trabalho, a criação de seus filhos. E nós, eu e a minha esposa amada, que hoje não cantou, estamos aqui, Senhor. Nós te agradecemos mais essa mensagem e que eles possam estar encontrando as respostas que precisam, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso, pessoal. Nós pedimos a vocês, como sempre, que compartilhem essa mensagem com o maior número possível de pessoas. Nós precisamos levar essa mensagem, crescer o canal, ajudar as pessoas que precisam ouvir uma palavra. Amém. Comentem, deixem o seu joinha, né, curtam a mensagem. E é isso. Estejam conosco, faremos mais mensagens e que a nossa família cresça cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.